o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com o nosso ilustre Antônio Miranda. Ele está no podcast Três Irmãos, aonde ele participou de um bate-papo, um debate, com o padre Fábio Marinho. Então, olha só, se inscreva aí no canal aí do Antônio Miranda, padre Fábio Marinho, no podcast Três Irmãos e também no canal de cortes, do podcast Três Irmãos. E aí, vamos dar uma olhada aqui, porque o padre dá uma, vamos dizer assim, ei, Antônio, como é que você virou ateu? Como é que você entrou nessa história aí de ateísmo? Como é que é a sua história religiosa e aí a sua ida em direção ao ateísmo? E a conversa ficou boa, hein? A conversa ficou boa. Então vamos lá, vamos assistir aqui. Eu vou comentando daqui algumas coisas, vocês vão comentando daí. Vamos embora então. Vamos lá, vamos dar o play aqui, Vamos do início aqui, vai. Play. E teu nome é Antônio, em homenagem a Santo Antônio de Pádua, Isso. por conta do teu pai. E eu te perguntei, quando é que foi o teu primeiro vínculo com a religião e quando foi que você se desvinculou da ideia de religião? Pode partir dessa ideia? O que você acha? Pode ser. Pode. Antônio. Então, só pra galera poder conhecer então, o meu pai, ele ia se chamar Silvestre. Aí, só que ele nasceu no dia 13, dia de Santo Antônio, 13/6. E aí, na época, todo mundo era católico, não existia essa coisa de crente, não existia nada, era todo mundo católico, né? Aí o pessoal devoto foi e falou, não, nasceu o dia de Santo Antônio, tem que se chamar Antônio. E aí, daí em diante, sempre foi em igreja católica, conheceu minha mãe era professora de catequese. Aí quando eu nasci, super devoto de Santo Antônio, botou meu nome de Antônio. Ganhei o presente, fui sorteado. Mas eu nunca me liguei muito, assim, na igreja católica, eu sempre achei chato, cara, aquelas liturgias, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, aí senta e levanta, e um negócio chato. Aí, eu não gostava desde criança eu não gostava de ir. Mas eu acreditava em Deus, acreditava nessas coisas, assim, essas, cobra falante, achava legal e tal, eu ficava com medo de inferno, de demônio. Mas sempre achei surreal, cara, surreal, coisa mágica, assim, Até que um dia eu vi um desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco. E nesse desenho falava de Deus Atena, Deus Poseidon, Deus Odin. Eu falei, existem outros deuses além do Deus que meu pai e minha mãe me ensinou? Aí eu fui perguntar para um primo meu. Ele falou, não existe. Aí ele falou lá dos deuses nórdicos, dos deuses gregos, dos deuses egípcios. Eu falei, é estranho isso, Mas nunca questionei, continuei seguindo. Tudo começou com Cavaleiros do Zodíaco, Seiya, Shiryu. Foi aí que deu o problema, O início de tudo. E lá na minha adolescência, quase fase adulta, quando eu fui fazer um curso de inglês, teve uma moça evangélica que ela me convidou para participar e da igreja, igreja evangélica, para poder ir na reunião de célula, tudo isso. Pode ficar. Ai, que delícia. Aí, participei. Ô, Antônio, gosto do seu trabalho. Lá ele, hein? Ô, Antônio, brincadeiras à parte, mas foi engraçado, foi. Que delícia. Vambora. Da reunião de célula, tudo isso. O que acontece? Um dia, ela chegou pra mim e falou assim, você tem chamado apostólico. Eu falei, o quê? Você tem chamado apostólico. Eu falei, eu? Eu vi você trazendo o mundo inteiro pra Jesus Cristo em inglês. Eu falei, opa! Em inglês? Em inglês, porque era curso de inglês, Entendi. Aí tem que ter a propaganda ali do curso, na revelação, claro, vendeu ali, legal. Aí eu falei, rapaz, vou trazer todo mundo pra Jesus Cristo em inglês. Ela falou, você vai ser apóstolo, chamado apostólico. Eu falei, caramba. Foi e me deu uma Bíblia. Quando eu chego em casa, rapaz, eu falei assim, eu vou virar vice-deus, vou converter todo mundo para Jesus hoje. A partir de hoje, vou estudar isso aqui. Quando eu abro a primeira página da Bíblia, tá lá dizendo que o sol, a lua e as estrelas
vieram depois da luz, cara. Que tinha planta antes do sol das estrelas. Aí ali me quebrou, né? Ali complicou tudo. E aí eu já comecei a perder a fé. Aí eu fui lendo, estudando, eu falei, cara, cobra falante não tem sentido. Já era adolescente, já não era mais criança. Qual idade você tinha, mais ou menos? Cara, é alguma coisa entre 16 e 18 anos. O ano A época certinho do questionamento, né? não vou lembrar. Aí eu via, tipo assim, sol e lua parando em Josué, o homem ficando 3 dias treinando dentro de um peixe, o judeu voador do deserto, cara, homem ressuscitando, The Walking Dead. Eu falei, meu irmão, não tem condições isso aqui não. A Bíblia começa com uma cobra falante e termina com um dragão de 10 cabeças. Eu falei, que é isso, rapaz? Isso aqui é coisa que a gente vê em história em quadrinho. Né? Que nem aqui tem uns bonequinhos aqui da Marvel, essas coisas, a gente vê em HQ, coisa de fantasia. Então não fez sentido para mim. Então eu fui pesquisar a história, a origem da religião, né? E aí dentro dessa história da origem da religião, eu quero até mostrar uma coisa aqui para vocês. Ô, Antônio tá gordinho, Antônio. Antônio, você tá... Antônio, eu voltei a malhar. Já perdi, foram 12 quilos já. Vamos lá, vambora aí, vambora virar fitness aí, hein? Nem ia mostrar agora, mas já que o padre entrou no assunto, é uma coisa que eu nem mostrei no canal ainda, tá? Nem mostrei no canal ainda. Se a gente lê na própria Bíblia, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá pegando aí na câmera aí? Tá. Sim. A gente tem aqui, ó, Deuteronômio 32:2 vai falar o seguinte, ó. O Senhor veio de Sinai e subiu de Seir, né? Resplandeceu desde o monte Parã e veio com miríade de santo à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Esse Senhor aqui é o Yarvá, e o de Revavirê. Quando você lê Juízes 5:4-5... Ó, lembrando que a pronúncia do Antônio não está errada, tá bom? Yavá é como é a primeira pronúncia de acordo com a vocalização do achado arqueológico do templo de Soleb, né? A inscrição de Soleb é a Mar Oeste. A Convenção Internacional Acadêmica, né, é que vai falar aportuguesando Yahweh, não é verdade? Então, Yarvá também não está errada, tá? Antes que algum fundamentalista já comece aí a dar uns movimentos aí. Não, tá correto, tá bom? Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram água. Abacuque 3:3. Deus veio de Temã, que é a mesma região ali, tá, galera? A região ali perto da Península do Sinai, de Edom, toda aquela região. Deus veio de Temã, e o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia com fumaça de fornalha, e todo o monte tremia. O que isso significa? Isso significa que dentro do politeísmo antigo, o Yarvá, que é o famoso Javé, né? Tem até os testemunhos de Jeová, né? Deus, né? Que é o Yarvá, ele parece que ele veio de uma tribo do sul, né? De um culto do sul, culto sulista. E que ele veio substituir depois o culto a El. Tanto que tem uma passagem muito curiosa que não era conhecido pelos judeus de Elefantina, que é, por exemplo, a passagem ali que a gente fala de Moisés, né? Que a gente fala ali da lei mosaica. Não existia isso no conceito ali dos judeus de Elefantina. Então, o que a gente vai saber aqui? Ó? Quando a gente tá pegando aí o touro sendo destruído e o Deus falando com Moisés no monte, existe aqui uma substituição do Deus antigo pelo Deus novo. E aí você vê que legal, que bacana, quando você lê o texto no hebraico, né? Lembrando que o Miranda está seguindo o caminho historiográfico, né? Ele já falou sobre a questão de como ele iniciou e ele agora já está dizendo como que suas pesquisas levaram ele ao ateísmo e ele está seguindo a historiografia acadêmica, tá bom? Não religiosa, tá bom? Não, isso aqui não é religiosidade, é o que nós temos de fato nas pesquisas históricas e arqueológicas, tá? A hipótese, né, do surgimento de Yahvé como um Deus
árabe, ou pré-árabe, né, vamos dizer assim, pré-árabe do que das religiões árabes, né? Ela é muito forte hoje. Ela é muito forte, mas muito forte mesmo, tá bom? Então isso é um fato. E Yahvé é árabe, assim como a Bíblia já demonstra isso, né? A direção de Edom, Monte Seir, tribo do Chaço, né? Que é a primeira tribo ali associada ao Yahvá. Então é um fato, né? Quando você lê no hebraico, quando você entende a interpretação correta, você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Em Números 23, 22, diz assim, ó. Deus, ele, não é o Deus Yahvá, ele os tirou do Egito. Seus grandes chifres são como os do boi selvagem. Ué, Deus, ele, não era Deus Yahvá, sendo comparado com um boi selvagem, tendo grande chifre? Que isso, rapaz? Já existia corno naquela época? Não era isso, obviamente, né, galera? E aí, a gente vê que em Êxodo 32, quando vai falar dessa questão da construção do touro, que você vê... Lembrando que tanto o El, né, a gente vê isso nos textos ugaríticos, e as evidências também nos mostram, né, principalmente o achado de Kutlet Ashrud, né, que El, ele também, assim como Yahweh, eles eram representados pelo touro. Tem o touro que representa Javé e o touro também que representa El. O sumo sacerdote construindo ali, que era o Arão, ele não questiona, ele não se impõe contra o povo. O povo fala assim, vamos fazer aqui uma estátua, adorar nosso Deus. Aí é dito aqui, né, em 32:4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que quando a gente vai ver a palavra no hebraico, é Elohei-Kar, Elohei-Har, que seria uma espécie de plural de El. E aí por isso que fica deuses. Então o que está falando aqui, ele ressoa muito bem com o que é dito em Números 23, 22. Que o Deus ali, a qual que estava representando o bezerro de ouro, era justamente o Deus El, e não o Deus Yahvá. Então nós temos aqui uma substituição de culto, uma substituição de mito. Tanto que, quando Moisés desce, né? Quando Moisés desce, ele, em Êxodo 32, 39, reparem que é o mesmo capítulo, vai falar o seguinte, ó. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou-o no fogo, moendo-o, até que tornou em pó, os aspargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Depois disso aqui ele mata 3.000 homens, tá? 3.000 homens morrem ali, os irmãos morrem, tudo isso. E quando a gente vai olhar a arqueologia... Só pra gente deixar aqui, porque a gente tinha feito um combinado de time aqui, né? Pode seguir? Pode. E Eu se acho você que quiser... essa linha de raciocínio tá perfeita. sim. Beleza, então assim, porque deu tempo, a hora que você quiser falar, então Não, você pode falar. seguir, porque eu acho que Só pra gente tá concluir bem o legal. raciocínio então e seguir então, né? Não tô tendo a regra Libera pra aí, galera libera, falar libera. que tem Tranquilo. a regra e não seguiu. Não, tranquilo. E aí quando a gente vai pra arqueologia, pô, teu time é forte aqui, cara. Quando a gente Valeu. vai aqui para arqueologia, a gente encontra os achados de Kutlet Ashrud. E nesse achado de Kutlet Ashrud, a gente vê que a representação de Yahvá, não de El, é uma representação bovina. Só que tem um detalhe. Em Kutlet Ashrud, ele está sendo representado casado. Ué, Deus casa? Deus tem esposa? E é dito o seguinte nesse achado arqueológico. Eu vos abençoo por Yahvé de Samaria e por sua Asherá. Só que Asherá era consorte de El, e não de Yahvá, de Yud, Reva, Virê, do tetagrama, do Javé. E outra coisa importante, né? Muito antes, isso aí, na historiografia, da pesquisa histórica e na arqueologia, tá bom?
Yud-Heh-Vav-Heh é o Deus de Acabe. O ciclo de Elias, né, aquele escrito que nós chamamos de ciclo de Elias, tá? Aquilo ali é um tipo de historieta, né, para falar da substituição da adoração de Yud-Heh-Vav-Heh por Baal. Mas o Deus oficial na história, na arqueologia, com achado arqueológico, com tudo, de Acabe, é Yud-Heh-Vav-Heh, até porque Yud-Heh-Vav-Heh é um deus guerreiro, é um deus da guerra, tá? Ele é um homem de guerra, ele é um deus guerreiro. E é o deus da dinastia de Acabe, é o deus de Acabe, é o deus de Onri, é o deus de Acabe. E aí do norte, né, de uma tribo que vai governar o norte, que é de um clã, perdão, que governa o norte, que é o clã de Onri, e sucessivamente passa a ser também um deus do sul, tá bom? Então, bota a mão na cabeça. Achado arqueológico, é o deus da casa de Acabe, de Onri. Isso reconhecido pelos seus adversários, seus inimigos, tá bom? Então isso significa que nós temos mais uma evidência, dessa vez arqueológica, não de análise interna do texto, de que houve uma substituição, um sincretismo religioso. E aí, galera, para fechar com pá de cal nessa questão, nós temos no ciclo de Baal, tá? Que é o KTU 1, né? E nesse KTU, que é do ciclo de Baal, que vai estar na estela de Rais Shanra, o touro El. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Lembrando, né, que os textos ugaríticos, principalmente que ele vai citar o ciclo de Baal, eles são anteriores à Bíblia hebraica, eles são mais antigos do que a Bíblia. Você não vai bater com a cabeça na parede, né? Você não vai fazer isso. Eu estou falando aqui com você, é verdade, tá bom? São mais antigos do que a Bíblia. Então, sim, eu aqui, nossa, mais de 100 vídeos mostrando paralelos da Bíblia hebraica com os textos ugaríticos. Vários, diversos paralelos, tá bom? E o ciclo de Baal, então, apresenta muitos com salmos e por aí vai. E sim, os escribas bíblicos copiaram questões do ciclo de Baal e demais textos ugaríticos, tá? Épico de Quirete, Epopeia de Akhat e por aí vai. O próprio Balaão, tá bom? A história do rodear Jericó, tudo isso tem já nos textos ugaríticos, tá bom? Que aqui tem ele com chifre, que aqui tá escuro. Não dá pra ver. Aqui, ó. Assim que a gente vê. Acho que na câmera não vai conseguir pegar, não, hein? E aí o que acontece? Nesse achado arqueológico, na câmera não vai pegar, tá escuro. Nesse achado arqueológico, galera, é mostrado... Quer ver aqui, ó? Sim. Esse pode falar aí. É mostrado o El, nesse achado arqueológico, com os chifres, com uma representação bovina. E existem outros locais, templos, etc., que têm representações taurinas. Então, ele era o deus touro, que é substituído no sincretismo religioso após o exílio babilônico e a conquista persa, e também durante o período helenístico, né? Que aí na tradução do que está escrito lá vai dizer o seguinte: El, o pai dos anos, o venerável, touro El, o santo. Então, o deus El era um touro. Então, nisso, o que nós podemos identificar é que houve uma substituição de um politeísmo, tá? Ali de Ugarite, do panteão cananita, para uma monolatria, e que depois virou um monoteísmo trinitário, ali já com os gregos entrando, com os romanos entrando, que aí foi substituindo. Então, quando a gente estuda a origem arqueológica de Arvá, de Javé, dos deuses, a gente descobre que existe toda uma construção onde esses deuses não existiam antes do exílio babilônico, né? Ali não existia essa função. Se você for pegar 1000 anos antes da Era Comum, esses deuses nem mencionados eram. E aí você vai ver que todos eles foram fabricados a partir de derivações de cultos antigos, de outras lendas, de outros contos. E aí eu virei ateu de ver, né? Nisso aí. Responder a pergunta e 10 minutos
o padre falar bastante agora também, né, cara? É interessante porque os nomes de Deus, né, que são usados na Escritura, eles de fato possuem um significado próprio da comunidade. Então, nós temos dentro da escrita bíblica, no Antigo Testamento, nós temos as fontes literárias, ou seja, escolas literárias que vão compor os livros, sobretudo as que foram criadas após o exílio da Babilônia, como o senhor falou. É um jeito educado, um jeito bacana. Eu gostei do padre, né? Pelas comunidades. É um jeito educado de falar assim, olha, os nomes de Deus são nomes cananeus. Qual é a comunidade? É os cananeus. E detalhe, israelita é cananeu, tá bom? Isso já é comprovado geneticamente. Aí, meu amigo, se você for discutir com genética, se interna, que aí não dá, tá bom? Se interna, que já aí é um problema que tá além da religião. Então, assim, foi um jeito bonito de falar que era do nome dos deuses dos cananeus, né? O Israel era politeísta, assim. Então, não são nomes de Deus, são nomes que eram epítetos, títulos e nomes próprios de outros deuses que foram sendo atribuídos na redação bíblica ao Deus bíblico. O exílio foi a chave para que a comunidade israelita pudesse compreender que apenas trazer na memória aquilo que eles tinham, que era passado de pai para filho, seria perigoso perder-se com o passar do tempo, porque a memória vai enfraquecendo e os contos vão sendo alterados. No exílio da Babilônia, nós não tínhamos ali mais o templo para adorar a Deus, porque ficava em Jerusalém, foi destruído por Nabucodonosor. Não tinha-se mais como oferecer sacrifícios, porque para a comunidade dos judeus, o sacrifício só podia ser aceito no altar do templo em Jerusalém. Então, a maneira como eles encontraram de permanecer próximos de Deus foi justamente escrevendo sobre esse Deus. Esse foi um jeito... Não, eu tô amando o padre, né? Esse foi um jeito muito bonito. Eu não tô sendo irônico não, tá bom? Tô sendo sincero. Um jeito bonito de dizer assim, a Torá, de fato, é uma produção literária pós-exílica. E tudo que eles tinham antes era a tradição oral. E essa tradição oral, lendária, folclórica, mitológica, dependia desse templo. Aliás, templo esse, né, que eu já falei, demonstramos aqui, PhD de Harvard, J. Glenn Taylor, You Read the Sun, várias questões, James S. Anderson também no seu livro, que esse templo não existia, era um santuário jebuseu, assim como o nome Salomão vem de Salim, que era uma divindade também cananeia, né? Não quer dizer necessariamente que Deus é paz ou paz, na verdade vem de Salim, que também tem na sua composição do nome este significado, que era o irmão de Shamgar, 2 filhos de Asherá, Crepúsculo e Aurora. Então é muito interessante a maneira como o padre ele traz uma síntese, uma simplificação, que realmente, se a pessoa não tiver contato com a literatura especializada, passa batido e vai, parece uma explicação, realmente. Mas só que se a pessoa não tem contato com essa literatura, ela não vai alcançar necessariamente o que o padre está dizendo. Ela pode compreender a linguagem, mas não alcançar o significado do que ele está expressando através dessa linguagem. E o curioso é que quando há a dominação babilônica sobre as comunidades ao redor ali do Oriente, várias línguas, vários povos e várias culturas se juntam na Babilônia. E os judeus, eles fazem um levantamento dos textos sagrados que estavam na língua comum da Babilônia, que era o aramaico. Esses textos, então, serão colocados agora em paralelo com as histórias que eram contadas de pai para filhos dentro da comunidade judaica. Então, vão surgir a partir daí as fontes literárias. Então, qual é a fonte que escreveu o livro do Gênesis? O primeiro versículo do Gênesis inicia-se dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim.
Então nós temos aqui o nome de Deus. Então é a fonte eloísta, que chama Deus de Elohim, como o professor bem explicou, que é a derivação do nome El para o plural. E o próprio verbo bará, ele está no plural para poder dar a sustentação para o nome de Deus. Então, no princípio, criaram Deus. Criaram quem? Quem são eles que criaram? De fato, está no plural. Não, mas o verbo ali, ele tá no singular. Aí qual é a regra na gramática hebraica? É isso que eu ia falar, né? Tá no singular. Mas o Antônio já falou, beleza. Quando o verbo está no singular, se traduz o sujeito também no singular, entendeu? Isso. O Elohim. Então, quando o Elohim, mesmo sendo esse plural... E há acadêmicos que falam que isso é uma invenção. Que Elohim são deuses mesmo, e acabou que essa regra foi uma invenção. Uma invenção gramatical e que pegou e que foi para a literatura e estamos aí vivendo isso aí. Eu não sou especialista no hebraico para dizer se é ou não uma invenção. Eu estou dizendo os debates que ocorriam. Ele continua sendo o nome do Deus único. Tanto que nós vamos ter as terminologias e os sufixos das palavras bíblicas muito ligados ao El. Por exemplo, o nome dos anjos, Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus. É Ele. É o Criador. É aquele que aparece no Gênesis. Calma, padre. El, em um primeiro momento, é o chefe do panteão cananeu. É o Deus, né, pai de todos os outros deuses ali daquela região sírio-palestina, que no prosseguimento da escrita bíblica massoreta, daquele hebraico ali dos massoretas, e também outras modalidades de escritas anteriores, vira um nome, né, sai do campo de ser um substantivo, um nome próprio, e parte para ser um genérico, para se falar Deus. E o verbo que vem antes do El, ou depois, caso o El seja um sufixo, um prefixo, ele demonstra a ação de Deus. Então, Gabriel significa Deus fala. Rafael, né, do verbo Rafa, vem de curar. Né? E Mikrael significa quem é como Deus. São os 3 arcanjos que nós mais conhecemos e citamos mais. Então, Deus, ele é citado como uma palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter a comprovação disso, e achei interessante quando o Antônio disse, né? Quando eu li a primeira vez que existia luz antes de existir os astros, aquilo já me assustou e já me despertou para pensar, pô, isso não é impossível, né? João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer, no princípio era o verbo... Eu vou ser sincero, eu também sempre achei esse argumento muito ruim, né? Porque essa questão da luz existir, ela é muito natural de todas as tradições religiosas. Cara, todas as tradições religiosas que vão tratar do tema do surgimento, do tudo, as tradições que vão em direção à luz, que vão falar da luz, a luz surge antes de tudo. Se você pegar o mito, as mitologias áreas que deu origem à mitologia no zoroastrismo, a Ahura Mazda surge como a luz infinita. Tem mitologias egípcias, não lembro agora de quais cidades, que também a luz é que surge. Então a luz vem antes do sol e da lua. A luz. Essa luz que é o componente universal, ou do universo, se falássemos assim. Entendeu? Então, os antigos não tinham a ideia de que cada estrela seria um sol, por exemplo. Eles sabiam que aquilo era uma luz. Entendeu? Então isso é muito simples isso, de que a luz veio primeiro. Claro, tem a questão da fotossíntese das plantas por causa do sol e por aí vai. Mas estou dizendo assim, que isso em si
não é estranho, porque isso está em diversas tradições religiosas, o surgimento da luz antes de tudo. Inclusive, Tiago 1,6 não, 1 alguma coisa, não vou falar assim, isso que eu vou errar. Não é 6 não, eu ia errar. Mas Tiago, no capítulo 1, fala que Deus é o Pai das luzes. Então, isso aí é muito tranquilo. A Ahura Mazda é a luz infinita, ele surgiu. Como que ele surge, a Ahura Mazda? Como luz. Então isso aí é bem tranquilo. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra, é o ato criacional de Deus. E este verbo decide-se, então, fazer-se carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, portanto, é o Filho, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. Nós temos no início do Gênesis... E detalhe, eu nunca falei isso aqui, eu vou falar agora isso aqui. Nunca falei. O que eu já disse aqui, a questão da teologia do Logos, ela é de Fílon, então vou chamá-la de filoniana, é de Fílon de Alexandria. Porém, Fílon, ele já começa a fazer a construção do Logos nos seus textos a partir de um princípio que já existia em religiões de mistério. De que tudo, esse Logos, né, essa produção, isso vai parar em João, que é a palavra, que é o verbo, que é um som, que é uma vocalização no sentido da transmissão de um som, de um dito, mas de um som. É isso que já se tinha nas escolas de mistério antiga, e quando você mergulha em Fílon nessa questão, e você vê aquele prólogo do Logos no Evangelho de João, capítulo 1, aquilo ali é extremamente esotérico. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Isso é extremamente esotérico, extremamente sectário, extremamente daquelas seitas, vamos dizer assim, que viviam ali na Alexandria, no deserto, na própria Judéia. Então, os nazarenos, os essênios, isso é muito característico de um tipo de filosofia oculta. E isso vai parar no Evangelho de João. O que o autor sagrado da escola eloísta escreve, baseado inclusive na mitologia suméria, nos mitos babilônicos, naquela reunião dos povos do exílio da Babilônia, eles vão copiando tudo isso e vão ressignificando, até porque para os judeus, para a comunidade israelita, não tinha, antes do exílio da Babilônia, a importância de como que as coisas surgiram. A única coisa que eles sabiam é que tinha um pai comum na fé, que era Abraão. E a partir de Abraão, a ideia do monoteísmo, porque até então o mundo inteiro era politeísta. E é muito importante isso que o padre está dizendo. E de acordo com o que eu já pesquisei, eu já li, né? Esse ancestral Abraão, ele também, a maneira como ele é interpretado, já é influência que os judeus estão sofrendo ali, recebendo em Babilônia, porque Abrão, Abiram, tá? Imã, Ram, é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. Eu falei isso aqui muitas vezes. Então, o mito de Abrão, Abiram, Ram, Imã, só muda a língua. Você tem vários povos daquela antiguidade, tá? E só vai ser alimentado ali isso na escrita bíblica. Então você vê que o padre, ele é muito inteligente, ele está falando a verdade também, né? Só que ele tem um jeito sofisticado de falar e iniciático também. Eu queria dizer isso não, mas acabei falando, né? Qual é, padre? Tu é irmão de ordem? Qual é que é esse negócio aí? Fala pra nós aí, né? O padre não está mentindo no que ele está dizendo. E, para quem é atento, como eu estou sendo atento aqui, em nenhum momento ele está refutando o Antônio. Ele está concordando com o Antônio, mas trazendo a elucidação de que sim, é verdade, houve ressignificar. Só que tudo isso para revelar
um Deus. Então veja bem que no final, que nós nem estamos no final, né? Estamos chegando lá. Mas no final, tudo é para ressignificar, para quê? Para falar de um Deus. Que Deus é esse? É a influência que os judeus recebem. Ahura Mazda. Um Deus único na sua... Conforme o zoroastrismo sai do mazdaísmo e evolui, né, para zoroastrismo, conforme, melhor dizendo, como a religião persa no Império Aquemênida evolui de um mazdaísmo para um zoroastrismo, ou seja, para algo que é editado por uma tradição zoroastriana de um único Deus, é isso que os judeus estão trazendo de volta. É a Ahura Mazda repaginando ali Javé. Exatamente isso. Como Miranda disse, eles vão sair de um politeísmo, passam por um tipo de enoteísmo, monolatria, para chegar ao monoteísmo. A imagem de quem que Javé vai ficar? Ahura Mazda. Chora, bate com a cabeça na parede, mas é isso aí mesmo. Não existiam comunidades que acreditassem num único Deus. Então, o nome Abraão, literalmente, significa passar para o outro lado, atravessar. Então, Abraão é aquele que atravessa. Ele sai do politeísmo e vem para o monoteísmo. Quando nós iniciamos a leitura do Gênesis, nós já vamos perceber, dentro da própria revelação da palavra, aquilo que João, no prólogo, vai nos ensinar em Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento acaba deixando lacunas para o cristianismo. E é em Cristo é que nós vamos ter aquilo que é o complemento das lacunas. Ele começa dizendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eis então que a terra não possuía forma, estava caótica. E o Espírito, aqui ele diz, narra primeiramente uma pessoa, o Espírito, e a segunda pessoa, de Deus, pairava sobre as águas. A água na simbologia judaica significa transformação, significa mudança de comportamento. E então... Você vê que o padre sabe que o texto é simbólico, né? Extremamente simbólico o texto. Aí tem, nesse texto eu já mostrei, né? A tradição egípcia do hino a Ptah, a Atum, no capítulo 1 do Gênesis. Ptah, Atum, Inamun-Ra, contos babilônicos ali, né? O Enuma Elis. Você vê que é um texto construído. E extremamente simbólico, porque entra também a tradição judaica. Isso é tradição judaica, tá? Que o espírito, Ruá, pairava sobre a face das águas. Isso é de uma tradição judaica extremamente simbólica. O padre sabe, rapaz. Eu acho que o padre sabe. Estou de olho nesse padre. O padre sabe. Ele vai dizer, haja luz. E o professor bem disse, não existiam astros. Que luz é essa? É João, no seu evangelho, que vai nos explicar. O Filho é a luz revelada de Deus. Porque é a comparação daquilo que eu sempre digo. Se nós apagarmos a luz do estúdio, nós vamos ficar no escuro. Sim. Não vamos entender a cor das coisas nem a forma. Para que as coisas tenham forma e cor, é preciso que elas sejam iluminadas. Então, antes de existir qualquer coisa, qualquer forma ou cor, era preciso primeiro trazer a luz. Então, dar a luz para que as coisas pudessem ter cor e forma. Só depois da manifestação da luz é que nós vamos ter a criação das coisas que aparentemente foram criadas na matéria. Então, a luz é o Filho. Então, nós já temos uma manifestação trinitária já no primeiro capítulo do Gênesis, né? Quando o Espírito do Criador pairava sobre as águas, ou estremecia, ou vibrava, no sentido de transformação, e Deus usa a palavra. E a palavra... Se você chegou até aqui no vídeo, digita aí, o padre é iniciado. Digita. Não. Se você chegou até aqui, neste vídeo, digita assim, ó. O padre é iniciado. Pode digitar. O padre é iniciado. Digita aqui, por favor. A palavra é a criação no sentido de trazer à tona a luz, que é o Filho.
Então, haja luz, manifeste-se aquele pelo qual e para o qual todas as coisas serão criadas, e sem o qual tudo aquilo que existe não existiria, que é o que João vai ensinar no prólogo, né? Então, a fonte eloísta nos traz isso. Mas existe também uma fonte desértica, que é a fonte javista, que o senhor também citou. Quando o senhor fala do Deus Javé, ou Jeová, né? Yod-Re, Vav-Re, as 4 letrinhas. E a fonte javista é essa fonte que quer colocar a presença de Deus mais próxima de nós, mais tangível. Então, todo texto que aproxima a figura de Deus do homem é uma fonte javista. Já a fonte eloísta que nós tivemos no Gênesis coloca Deus separado do homem. Coloca Deus apenas como, aqui nós podemos usar até o termo que na Idade Média foi cunhado pela maçonaria, né? O grande arquiteto do universo é o Deus Elohim. Na verdade, né, diversos escritores cristãos chamaram Deus de arquiteto do universo muito antes de nós falarmos de uma maçonaria ali a partir do século XVIII, a Grande Loja de Londres, né? Nós temos escritores cristãos como Calvino e outros que chamaram Deus de arquiteto do universo. Digita aí, o padre é iniciado. Pode digitar, o padre é iniciado. Pode escrever aqui, enche o comentário, escreve até mais de uma vez. Faz 2, 3 comentários dizendo, o padre é iniciado. Então, ele está distante apenas criando ou talvez manipulando. Já o Deus javista, de Javé ou de Jeová, porque as letras no hebraico, elas são consoantes. As vogais foram colocadas só depois da Septuaginta. Então, com relação à vogal, não interessa se é Jeová ou Javé. Interessa que são consoantes e como que terminam as consoantes. Com a fonte javista, nós vamos ter esse Deus mais próximo de nós. Um Deus que fala, um Deus que se manifesta e um Deus que caminha com o povo. Por exemplo, nas suas manifestações hierofânicas, né? Essas manifestações sagradas, a hierofania de Deus. Então, o fogo durante a noite, para poder iluminar o caminho, e durante o dia, a nuvem, né, para poder representar fisicamente a presença de Deus. O fogo, durante a noite, sobre a montanha, a sarça ardente, que vai depois se manifestar dentro da tenda. O fogo vai ser essa junção da presença deste Deus que caminha junto ao seu povo, que é o Deus apresentado por Moisés e que vai ser reapresentado por meio de Jesus Cristo. Tanto que na Sagrada Liturgia, quando nós rezamos, e é uma parte bonita e é peculiar na Igreja Católica do Brasil, quando nós rezamos, o sacerdote convida a Assembleia e diz, o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde, Ele está no meio. Porque o nome de Cristo, um dos adjetivos dado a Ele, é o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então significa que Deus caminha conosco. É esse Deus ensinado por Moisés. Digita! O padre é iniciado. Olha só, lembrando que não existiu Moisés histórico. Quando ele fala Moisés, eu já sei até o que ele está dizendo. Eu já sei exatamente o que ele está dizendo da tradição. É verdade, esse Deus que a tradição mosaica ele está trazendo para nós, é verdade. Digita, pode escrever, o padre é iniciado. Ele está fazendo ali com uma auto-iniciação com todo mundo que está ouvindo ele. Rapaz, nunca imaginei que eu ia ver esse negócio assim, na internet, assim, ó, veladinho, olha aí, rapaz. Moisés vai ter o seu povo também. A formação do povo de Israel não é uma formação só dos filhos de Abraão. Nós vamos ter ali várias outras formações tribais que vão se juntar aos povos descendentes de Abraão. Então não serão só os monoteístas que vão formar
o povo da terra prometida. Serão vários. E com eles vão surgir fontes também que vão trazer, inclusive, essas evidências que o professor nos ensinou. Essa substituição de deuses do paganismo para uma verdade revelada e experimentada agora por meio do monoteísmo. Que veio da Pérsia. Da Pérsia. Olha só. Olha. Galera, lê o livro lá do Aleter. Rapaz, esse padre, adorei ele. Eu adorei esse padre, rapaz. Eu adorei a vida oculta e mística de Jesus, as chaves secretas do Cristo. Lê, ó, padre, um beijo. Um beijo, padre. Digita aí. O padre é iniciado. Vai, escreve aí. Esse padre tá maravilhoso. Parabéns ao Antônio Miranda e ao padre. Então, quando o professor nos ensina que houve uma substituição, praticamente um sincretismo, é uma grande verdade. Porque era preciso ter uma forma anterior para dar embasamento numa fé que era nova. Então, a novidade, o Deuteronômio vai proibir, por exemplo, a marcação da pele, que era comum nas tribos. As tribos se identificavam com as marcações, que é o que nós chamamos de tatuagem, né? Então, o Deuteronômio proíbe tudo isso. Em compensação, nós vamos ver que as tribos anteriores só se identificavam por meio de desenhos, né? E se nós formos ao Oriente, pegarmos ainda as religiões politeístas, nós vamos ver que as marcas no corpo são fundamentais, né, para identificar principalmente as castas religiosas. Se você vai à Índia, você tem as pinturas de rena e elas têm um significado religioso. Não é apenas um adorno, não é apenas um enfeite. Aquilo ali significa uma casta religiosa. Então, é de fato necessário conhecer esse passado histórico, e o professor tem toda a razão quando diz, né, de criar essa ideia do sincretismo, até porque a ideia monoteísta era uma grande novidade. Então era preciso trazer o mais próximo possível do povo que estava acostumado com o politeísmo, era preciso trazer o mais próximo deles à realidade. Então eles viviam no deserto. A Escritura diz que passaram 400 anos. O número 4 significa transformação, ciclos. Tem um riso ali. Ai, meu. Digita: o padre é iniciado. Digita aí: o padre é iniciado. Vai, digita. Tem uma satisfação implícita ali, respondeu Antônio. Antônio, você está certo. E tudo isso é simbólico, tem um mistério nessa simbologia, mas só mergulha nesse rolê quem é iniciado, Antônio. Você entendeu, Antônio? Você tem total razão. Muito obrigado por me fazer dar esta aula de auto-iniciação para todo mundo aqui. É verdade, é isso que está acontecendo. O número 4, 400 anos. Não sabemos se foram 400 anos, se foram 4 ou se foram 1000 anos. Sabemos que este povo monoteísta esteve no Egito e aprendeu muito do panteão sagrado dos egípcios. Então, era preciso desintoxicar esse povo. Só que a gente não retira o remédio de uma vez. A gente retira em pequenas doses. Então, a sabedoria bíblica vai nos mostrando, conforme o professor mesmo nos mostrou, que essas assimilações e proximidades com os deuses com os quais o povo hebreu estava acostumado foi sendo distanciado com o passar do tempo. E só vai ganhar corpo mesmo escriturário, só vai ganhar um corpo bíblico e literário a partir do exílio da Babilônia. Porque antes disso era impossível desmamar o povo da noite para o dia daquilo que eles viveram durante tantos séculos presos na escravidão do Egito, que nós vamos entender isso no Novo Testamento como a libertação que nós recebemos de Jesus.
A libertação, enquanto Moisés livrava o povo, a matéria da escravidão do Egito, o Cristo veio para libertar. Caraca, ele meteu mesmo, livrava a matéria. Caraca, o padre acelerou no esoterismo cristão. Engatou a quinta marcha, meu amigo. Caramba, olha a carinha dele de satisfação, olha lá, fez prisca teológica, eita, rapaz. Olha a carinha de quem botou a sexta marcha, quinta, sexta marcha, foi embora lá, ó. Acelerou, meteu a matéria assim mesmo. Vamos falar uma frase esotérica cristã pra ficar bonito lá, que a gente só estuda no círculo fechado. Caramba, rapaz, que é isso? Tá a alma da escravidão do pecado, daquilo que nós somos condicionados, que eu acho que nós vamos entrar nesse assunto também, né, professor? Antônio, quer responder alguma coisa? O pessoal Sim. aqui tá louco pra te ouvir aqui. Então vamos lá. Cara, isso aí que o padre faz, que fez agora diante da gente aqui, é uma coisa chamada exegese. É quando a gente coloca a nossa interpretação em um texto que não tem o seu contexto, que não tem a sua exegese histórico-crítica para embasar aquilo ali, tá? Então, Na verdade, o Antônio, ele não fez uma exegese, tá bom? Ele fez uma interpretação mais alegórica, que é assim que a tradição faz. Isso é o que a tradição faz. Ele não fez uma exegese. Você desculpe discordar de você nesse sentido. Ele fez como Philon fazia, a alegorese, como os pais da igreja faziam a alegorese, como a quádrica, né? Isso, ela orientava a fazer, tá bom? É uma interpretação alegórica, uma interpretação simbólica do símbolo. E é isso que o cristianismo é. É isso, o cristianismo é isso. Místico, esotérico, iniciático, uma religião de mistério. É isso que é, Antônio Miranda. É isso. É puramente isto. Ele deixou bem claro. Tudo é simbólico, tudo é alegórico. Como você falou, que teve sincretismo, teve tudo exato. Os dois estão corretos. A diferença é que o padre, ele está no campo em que de fato é aquilo, como Philon fez. Uma filosofia mosaica, método da alegorese, como os pais da igreja faziam, como a patrística fazia, e o padre pegou e fez. E isso é quesito de quem está, né? Quem passa ou passou, ou melhor, quem está passando ou passou por uma escola iniciática, tá bom? Essa interpretação simbólica, são símbolos, Antônio Miranda. Tem ali a camada política, tem a camada redacional de diversos interesses, mas o que faz? Você vai até a fonte, até o mito. A realidade é essa. a gente faz uma coisa chamada exegese, que se fosse nos tempos da Inquisição, seria chamado de heresia e a pessoa seria queimada viva e morta por estar fazendo isso que se chama heresia. E, curiosamente, isso que o padre está falando aí, realmente, eu vou ter que concordar com o Antônio também, porque essa era uma interpretação que ficava muito fechada. Essa não era a interpretação que era dada ao público. Hoje isso pode se falar abertamente, mas na época, o Miranda tem razão. O Miranda está corretíssimo. Se a época metesse essa daí, meu amigo, ali na Idade Média, não. Mas você encontra isso, Antônio, em escrito dos pais da igreja. Era isso que eles faziam, tá bom? E, muito bom o debate. Gostei do Antônio Miranda, gostei do padre, excelentíssimo. Antônio Miranda meteu a quinta marcha para um lado, o padre falou, se eu for aqui, vai dar ruim. Concordo com o Antônio, faço uma auto-iniciação aqui para todo mundo que eu vou sair bonito. E meteu a quinta marcha pro outro lado. Valeu, rapaziada, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus, eu acho que, sei não, hein, padre? Eu acho que ainda vou te encontrar em algum lugar, hein? Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe.
But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the